Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. A reação representada a seguir produz compostos que podem ter atividade antibiótica. Então tá vendo aqui, pessoal, que nós temos um modelo, né, de uma reação. Então, ó, nós temos um aldeído, outro composto aqui nitrogenado. Tá vendo? Ele forma um outro composto. Tá vendo que eu tenho uma amina, vamos considerar essa parte aqui uma amina. Tá vendo que ele quebra esses dois hidrogênios e ele quebra essa dupla ligação com o oxigênio, formando a água. Como cada hidrogênio faz uma ligação, me sobrou duas ligações nesse hidrogênio. Como esse carbono está fazendo a dupla ligação aqui com o oxigênio, faz o quê? Esse nitrogênio se liga com carbono, fazendo a dupla ligação. Tá vendo? Olha aqui. Então, esse medicamento, vamos dizer assim, ele produzindo uma atividade antibiótica, ele faz isso. Ele quebra a dupla O, formando água, né? Com esse hidrogênio, dos dois hidrogênios da parte da amina aqui, tá? E forma o nosso composto. Então, tá aqui, ó. Tal tipo de reação pode ser empregado para preparar 9 compostos a partir dos seguintes reagentes. Então, nós temos, ó, A1, A2, A3, B1, B2, B3. Tá vendo aqui, ó? Todos os compostos A1, A2 e A3, ele tem aldeído. E o B1, B2, B3, eles têm a mesma parte do que? Do NH2, dessa parte amina, tá? Tá vendo que todos eles estão ligados a outro nitrogênio. Tá vendo? Em relação a isso. Então, ele vai fazer o mesmo mecanismo de reação. Parece difícil, mas não é. Tá certo? Só para a gente ter uma noção do que a gente está falando, ó. Tá vendo? Se quebra a dupla ligação aqui, os dois hidrogênios, formei a minha água. Tá bom? Então, vamos lá. Esses 9 compostos não foram sintetizados separadamente, mas em apenas 6 experimentos. Tá? Então, tá os 6 experimentos aqui. Utilizando quantidades corretas de reagentes, foram então preparadas as seguintes misturas: A1B1 mais A1B2 mais A1B3. M2, A2B1, A2B2, A2B3. M3, A3B1, A3B2, A3B3. Tá certo? M4, A1B1, A2B1, A3B1. M5, A1B2, A2B2, A3B2. M6, A1B3 mais A2B3 mais A3B3. Confuso, né? Mas não é tão assim quanto a gente imagina. Dessas misturas, apenas M2 e M6 apresentaram atividade antibiótica. Então, vamos dizer assim, a reação que nós queríamos só ocorreu no 2 e no 6, tá? Então, vamos ver o que está perguntando aqui o exercício. Qual grupo funcional presente nos compostos do tipo A? Então, qual é o grupo funcional que está presente no tipo A? Responsável pela formação dos 9 compostos citados, ou seja, aqueles que... Qual é a parte que reage para formar essa atividade antibiótica? E que função orgânica é definida por esse grupo? Pessoal, tá vendo que nós temos todos eles têm que ter o quê? O aldeído, ó, no A, todos eles são aldeídos. Eles têm que ter, porque, ó, no modelo, no mecanismo de reação que nós temos aqui, ó, tem que ter um aldeído. Ou seja, a gente pode chamar isso daqui, ele fala que grupo funcional é aldeído. Nós temos, vou até escrever aqui, ó, nós temos que ter a aldoxila. O que é essa aldoxila? Nada mais é que a parte do aldeído. Tá bom? Então vai ser exatamente isso aqui, ó. A aldoxila. Lembra? Lembra quando o professor explicou para vocês? Isso aí é uma carbonila, tá? Então, aqui, aldoxila, certo? E que função orgânica define? É o nosso aldeído. Tá legal, pessoal? Então tá aqui, ó. Resolvida a só isso. Só isso. Tá bom? Como eu disse, às vezes a gente vê um exercício desse tamanho e parece difícil, mas não é, tá? Então a gente tem que muitas vezes olhar o mecanismo de reação e entender o que ele está falando.
Tá legal? Então vamos lá. B. Qual a fórmula estrutural do composto que apresentou atividade antibiótica? Tá certo? Pessoal, tá vendo que a gente tem que ver que o M2 e o M6, o que ele tem de características em comum? Tá vendo que o M2, ó, A2B1 mais A2B2 mais A2B3. No 6 eu tenho A1B3. Tá vendo que A1B3 não tem nada igual parecido na M2? Então não foi esse composto, né, que realmente reagiu para formar essa atividade antibiótica. Tá vendo o segundo aqui, ó? A2B3. No M6 eu tenho A2B3. E no M2 eu tenho A2B3? Tenho. Tá vendo que eles estão aqui, ó? A2B3 e A2B3. Então, são essa junção, né, esses dois compostos que reagiram, que realmente formaram a atividade antibiótica deles. E, tá vendo, ó, M6, A3B3. Eu tenho A3B3 no M2? Não. Então, tá vendo que a única coisa em comum é o A2B3? Agora, a gente vai ter que trazer as estruturas. Então, a gente vai ter que escrever essa estrutura aqui do A2, mais o B3 que está aqui, tá certo? Então, ó, eu trouxe ela já feita aqui, para que a gente dê continuidade, tá vendo? Porque senão o exercício vai demandar muito tempo. Então, se vocês estiverem aqui, ó, pausa o vídeo, escreve, e depois a gente volta. Porque senão demora-se muito tempo. E eu já vou explicar aqui como que é o mecanismo, tá bom? Lembre-se, o mecanismo de reação não é a dupla O da aldoxila, ou seja, do aldeído que nós temos, que está reagindo com os dois hidrogênios da amina. Mas essa amina, vamos considerar aqui, ó, esse nitrogênio não tem que estar ligado a outro nitrogênio, olha aqui, ó. H2 roubou, pegou esses dois hidrogênios com a dupla O do aldeído, formou água. Mas esse nitrogênio tem que estar ligado a outro nitrogênio. Poderia ser, no caso, esse hidrogênio aqui do B3, ó. Não, tem que ser o que está ligado ao outro nitrogênio. Porque quando acontece isso, me quebra essa dupla ligação, então vai sobrar duas ligações pro carbono. E quebrando essas duas ligações com hidrogênio e nitrogênio, vai me sobrar duas ligações no nitrogênio. Ou seja, eles se juntam formando o quê? A água e mais o meu composto. Essas ligações eles vão se juntar, ou seja, eu vou reescrever essa estrutura e vou ligar ela aqui nesse carbono, ficando como? Ficando exatamente desse jeito. Tá vendo, ó? Essa dupla ligação aqui, ó, vamos pegar, vou até circular aqui, ó, tá vendo? Essa ligação aqui, que foi quebrada, formou a água e esses dois elementos se ligam, que é o carbono e o nitrogênio, formando a nossa ação antibiótica. Eu acho que o problema é nós identificarmos qual dessa mistura faz. É a que é incomum, tá bom? É a única coisa que tem em comum nas duas misturas. Tá certo, pessoal? Não é, parece difícil, mas não é. Eu acho que o maior trabalho é ficar desenhando todas essas estruturas aqui e assim encher o saco, tá bom? Mas como a gente já trouxe aqui elas feitas, pausa o vídeo, escreve, presta atenção na explicação e termina de entender o exercício. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, apesar de que não foi um exercício tão longo assim, aparentando ser, né? Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês. E se vocês chegaram até aqui, coloca aí, ó, hashtag exatamente química ou hashtag reação a partir de um modelo, para eu saber se vocês chegaram até aqui para ajudar a engajar o vídeo. E claro, vocês curtindo, compartilhando e comentando, o YouTube entende que vocês estão gostando e divulga para mais e mais pessoas. E eu só tenho que agradecer todo esse carinho e esse apoio de vocês. Tá bom, pessoal? E eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal e ajuda a comunidade exatamente a crescer cada vez mais, trazendo conteúdo de qualidade. Tá bom, pessoal? Conto com o apoio de vocês. Então, aquele abraço. Valeu!